A talassemia é uma doença cuja produção da parte vermelha do sangue é feita de forma inadequada. Então a pessoa nasce com isso, é uma doença hereditária, em que tanto o pai quanto a mãe são portadores dessa alteração, mas eles não têm sintoma. E com isso, a pessoa que nasce com essa patologia, com a talassemia, ela não vai conseguir produzir o seu sangue de forma adequada. E ela precisa de transfusão de sangue. Isso é o quadro mais grave, que é a chamada talassemia maior. Existe uma outra expressão, que é a chamada talassemia intermediária, e que o paciente não necessariamente precisa de transfusão, mas ele eventualmente, em algumas situações da sua vida, ele vai precisar de transfusão. E o traço talassêmico, ou talassemia menor, que é a herança, como eu falei, que os pais podem apresentar para a criança apresentar a doença, a talassemia maior. O tratamento da talassemia no Boldrini, ela é feita de forma global e envolve a equipe multiprofissional. Então nós temos a ação transfusional, que é justamente ele recebe concentrado de hemácia, que é uma parte do sangue que ele precisa, então ele recebe periodicamente, em geral entre 3 e 4 semanas. Além disso, ele faz acompanhamento com a psicologia, com o serviço social, com a enfermagem, no sentido de monitorar a aderência e o acompanhamento do tratamento. Tem também a questão da quelação de ferro, que eu acho que é um dos pilares do tratamento, que é justamente a gente retirar o excesso de ferro que eles recebem pelas transfusões. Então todo paciente com talassemia maior que faz transfusão ou com talassemia intermediária, em algum momento vão receber quelação. E isso é que faz a diferença na qualidade de vida. Esses indivíduos que recebem a quelação de ferro, eles vão poder crescer, se desenvolver, poder ter filhos e ter uma vida normal. Meu grande alerta é que o tratamento no país hoje, ele existe, ele está disponível de forma gratuita nos centros de referência. Então o paciente com hemoglobinopatia deve fazer o tratamento de forma adequada, deve aderir ao seu tratamento, tanto em relação ao uso da hidroxiureia, no caso dos pacientes portadores de doença falciforme, quanto no caso de transfusão e quelação de ferro nos portadores de talassemia maior. É importante se permitir ter uma vida adequada. Porque a grande questão dos pacientes, muitas vezes, é que, como eles têm uma doença crônica, eles têm medo de fazer o tratamento porque pode não dar certo. Não, esse tratamento sempre dá certo desde que você faça o tratamento adequado. Para isso a gente tem a equipe multiprofissional. Lembrar, gente, que a adesão não é uma coisa tão difícil de ser feita, desde que feita em conjunto. Todos nós estamos aqui para ajudá-los nesse tratamento. O diagnóstico da talassemia era desconhecido, né? Muitos médicos não sabiam que eu tinha, né? E isso foi uma luta até identificar um médico que conhecia algo semelhante ao que poderia ser e que encaminhou até então nem existia Boldrini, né? Mas propriamente a doutora Silvia que identificou e começou o tratamento em Campinas. Atualmente eu tenho 37 anos, uma vida normal, né? Eu sou casado, tenho um filho de 3 anos e meio, sou arquiteto, sou professor universitário também, tenho uma empresa, tenho um escritório de arquitetura, tenho uma construtora, leciono também. Então, a gente tenta lidar com o problema da melhor forma possível, né? Reservo a data para fazer o tratamento, faço o que tem que fazer, os controles e sigo com a vida ao máximo dentro da normalidade. Geralmente de 20 em 20 dias venho fazer as transfusões, né? E eu faço uso do quelante de ferro diariamente, esferal, né? Por meio de bomba de infusão. Barreiras? Não identifico grandes barreiras, eu sempre fiz aquilo que eu tive vontade, né? Talvez não consegui me afastar muito, viagens muito longas, mas sempre fiz tudo aquilo que quis. Eu acredito que a gente tenta levar a vida o mais tranquilo possível, né? A gente tem que fazer a vida ser uma vida normal. E a sociedade tem que enxergar o paciente como uma pessoa normal. As nossas limitações, na maioria das vezes, está dentro da nossa cabeça. E a gente tem que fazer o nosso dia a dia ser um dia a dia normal. E fazer cada segundo valer a pena. Cada minuto do nosso tempo ter um sentido, né? E a gente sabe que a gente depende muito das pessoas, a gente depende de doações de sangue, né? Para ter uma vida normal. Isso ainda não tem remédio, não tem nada artificial, né? Que substitua.
Mas fora isso, os pacientes têm que ter uma vontade própria, né, para fazer as coisas valerem a pena. A talassemia me ajudou a descobrir um caminho no qual eu fosse um pouco independente, né? Então, eu sabia que eu tinha que ter uma profissão que eu faria meu horário, vamos dizer assim. Hoje eu tenho uma profissão que me permite uma certa flexibilidade, embora eu tenha um emprego fixo, né? Mas é um emprego que me permite alterar um pouquinho as agendas para isso. Mas eu sempre fiz aquilo que eu gostei. Não direcionou propriamente dito a ser arquiteto. Ser arquiteto é uma vocação, algo que eu sempre gostei. Hoje eu trabalho bastante com a área de projetos no meio hospitalar, né? Então isso facilita o entendimento, né? Não precisei fazer uma especialização para conhecer